Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Present Perfect, assunto que desafia muita gente. Quando usar o Present Perfect e quando usar o Past Simple? Não é difícil, tem a ver com algumas convenções e com o raciocínio que a gente tem que ter. Past Simple fala de um evento no passado separado do presente. Present Perfect une o passado com o presente. Isso é o que a gente precisa pensar. Então, quando você vai falar de um período de tempo que tem a ver com o presente, como por exemplo, this month, this week, ou mesmo today, this morning, você pode usar tanto o Past Simple quanto o Present Perfect. O Past Simple vai ser usado quando alguma coisa já acabou. O Present Perfect vai ser usado quando ela ainda prossegue. Por exemplo, você pode dizer I haven't shaved this morning, se você acha que ainda dá tempo de fazer isso. Agora, se já era, já acabou, já fechou o evento, você diz I didn't shave this morning. E falando em associar o passado com o presente, quando a gente usa since, a gente vai ter que usar as duas formas. Então o since, desde, ele estabelece um ponto no passado, que já acabou. A partir daí, esse ponto toca o presente, porque desde aí um evento prossegue. Então a gente usa o present perfect. Como no exemplo, since I watched last episode, I haven't stopped thinking about the series. Watched, passado, acabou, eu já assisti. Mas o fato de eu estar pensando na série, desde lá até agora prossegue. Então eu tenho que usar present perfect. E esse raciocínio continua. Por exemplo, se eu associo duas situações que aconteceram no passado, é sempre past simple. After we left the old house, things started getting better. Started no passado. Apesar que você pode associar ao presente essa questão das coisas estarem melhor, começou, started, no passado. Past simple, past simple. Agora, se eu estou falando do futuro, já bate no presente. The minute I finished my work, I'll call you immediately. O meu trabalho ainda não acabou. Então isso vai esbarrar no presente. Como convenção da língua, a gente usa o present perfect nessa segunda parte, nessa condição. E falando em convenções da língua, notícias também têm essa estrutura. A manchete, o título, é dito geralmente em present perfect. Vai dizer que é algo recente. Mas a matéria ela é lida no past simple. Como por exemplo, NASA's Mars 2020 rover has performed first drive on Mars surface. The drive served as a mobility test and marked a milestone for the team of engineers. Então você percebe aí que o passado ele é usado para descrever a situação, mas o título ele tem que ser usado no present perfect. É importante entender isso para que você consiga visualizar na prática a distinção clara entre o past simple e o present perfect. Mas aprendendo a teoria não é a forma de usar corretamente. Você precisa ter exemplos, você precisa ver na prática para poder consumir isso e poder usar imitando o exemplo que você teve. Então faça um esforço de ver o present perfect e o past simple quando você assiste um filme, quando você lê um livro, quando você lê uma matéria de jornal. Vai ficar muito mais fácil de poder usar. E se precisa ainda de ajuda para poder ser guiado nessa jornada, entre em contato conosco, marca sua aula experimental gratuita. Quem sabe você não realiza o seu sonho de falar inglês.